Bom dia, amados. Dando início a uma nova semana, voltamos os nossos olhos para Gênesis 25 e 26. No início do capítulo 25, somos informados da morte do patriarca Abraão. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque, nos informa o texto. Ainda que Abraão tivesse outros filhos, Isaque era o único herdeiro legal. Ele foi fruto da promessa de Deus a este seu servo, mesmo em avançada velhice, tendo ao seu lado uma esposa estéril, a Sara. E esta não era apenas uma escolha preferencial de Abraão por Isaque. O Senhor mesmo havia prometido dar a Isaque a descendência através da qual nasceria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quando Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande e numerosa nação e por meio dele trazer bênção a todas as famílias da terra, o próprio Abraão perguntou a Deus: mas Senhor, como será isso? Porque eu já sou velho, igualmente a minha esposa é velha, que é estéril, além disso nós não temos filhos. Mas Deus respondeu a ele: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. E assim foi. Agora, voltando a Gênesis 25, no verso 6, antes de morrer, porém, Abraão deu presentes aos seus filhos e aos filhos de suas concubinas, e os separou de Isaque, enviando-os para terras do leste, zelando assim que os propósitos do Senhor se cumprissem em Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Abraão viveu, diz o verso 7 e 8, que viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Está aí o resumo da vida deste servo do Senhor. O Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma bênção, e o epitáfio, por assim dizer, aquela inscrição sobre a lápide do túmulo de Abraão, poderia simplesmente constar isso. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Numa versão mais literal, diz simplesmente: expirou, pois, Abraão, e morreu em boa velhice, ancião e satisfeito. Temos aqui a nítida expressão de que uma vida que cumpriu com o propósito que Deus tinha para ela. Morrer em boa velhice, por si só, não é sinal de bênção. O objetivo de nossas vidas não é simplesmente viver o máximo de tempo possível que podemos. Normalmente, para quem não tem esperança na promessa de uma vida eterna, acessível por meio da fé em Cristo Jesus, vive tão somente pensando no hoje, em sobreviver uma vida altamente egoísta, hedonista, imediatista. Conforme o apóstolo Paulo, falando da esperança cristã da ressurreição para a vida eterna em Cristo, ele escreve em 1 Coríntios 15, 32 e diz: e se não haver salvação, ou ressurreição dos mortos, de que me adianta ter lutado contra feras, isto é, contra aquela gente bravia lá de Éfeso? Se não há ressurreição de mortos, diz Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não foi uma vida completamente inconsequente que Abraão levou, muito pelo contrário. Este ex-idólatra, chamado pela graça do Senhor para andar em aliança com o Deus vivo, aprende a confiar e esperar completamente e inteiramente no Senhor. Mesmo no momento de provação extrema de sua fidelidade a Deus, quando o Senhor, por exemplo, demandou dele que sacrificasse seu único e amado filho, o filho da promessa, Isaque, diz ainda assim mesmo o texto: expirou, pois, Abraão, e morreu em boa velhice, ancião e satisfeito. E logo no início do capítulo 26 de Gênesis, vemos que o Senhor, reafirmando a aliança que fizera com Abraão, agora a reafirma com o seu filho Isaque. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu te mandar.
habite aqui com os estrangeiros, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, Isaque, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus fará isso, porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. E é isso. Viver uma vida no temor do Senhor, em sujeição e obediência à sua vontade, redundará em uma vida abençoada, pois ela glorifica a Deus, mesmo que aos olhos do mundo possa parecer uma vida de pouca valia, uma vida até talvez miserável. Glorificar a Deus através da nossa existência é a coisa melhor que podemos fazer na vida. Esta é aquilo que fomos chamados a ser, pessoas que glorificam o nome do Pai. Amém.